Amados, João 8, versículo 1. Diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu queria que toda a igreja respondesse comigo essas últimas palavras que Jesus disse para essa mulher. Vai. Novamente, vai. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. E peço a ti, ó Deus, que por meio dela a tua igreja seja edificada, constrangida, e acima de tudo, Senhor, que ela venha crescer em maturidade para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, a nossa vida é assim. A nossa vida é em torno de erros, em torno de acertos, em torno de pecados, e assim por diante, porque ninguém é perfeito, né? De certa forma, todos nós, mesmo cristãos, nós erramos, falhamos, e nessa passagem existem situações que acontecem, que são muito comuns, né? Em tudo na Bíblia, em cada texto, em cada situação, podemos tirar algumas lições, alguns aprendizados e atitudes que agradam a Deus. E o que eu quero dizer aqui esta noite, como título da minha mensagem, é atitudes que agradam a Deus. Atitudes que agradam a Deus. Nós podemos ver aqui que existem 3 participantes neste contexto. Os primeiros participantes aqui são os acusadores. A outra participante é a pessoa que foi acusada, ou seja, a pecadora. E o terceiro participante, Jesus, o próprio Deus encarnado. A acusada foi aquela mulher flagrada em adultério colocada diante de Jesus. E os acusadores são um grupo de líderes religioso, que se aproximaram de Jesus. Mas antes de falarmos aqui, as atitudes que agradam a Jesus, eu tenho que falar das atitudes que não agradam. É importante falarmos, para abrir os nossos olhos. E a primeira coisa que nós lemos aqui no texto, que nós podemos tirar como conclusão das atitudes que não agradam a Jesus, foi a crueldade dos acusadores. Meus irmãos,
Temos que guardar o nosso coração, viu? Todos nós precisamos guardar o nosso coração, para não nos tornarmos pessoas como esses acusadores. Eu queria que colocasse na projeção o texto de Mateus 15, 19. 15, 19. A Bíblia fala: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Meus irmãos, o coração é o âmago do nosso ser, como o reservatório de tudo que somos. Então nós precisamos guardar o nosso coração, irmãos. Vamos ser honestos. Nós precisamos ser honestos. Muitas vezes o nosso coração é mau. Você já prestou atenção de pessoas que geralmente nos prejudicam, marcam as nossas vidas de alguma forma? Que a gente começa a ter uma resistência com essa pessoa. Como é que ficam os nossos corações, geralmente, quando aquelas pessoas que pisam na bola com a gente, que nos traem, que nos prejudica, que nos calunia, que nos trai? O nosso coração, meus irmãos, se enche de ira. E nós nos tornamos acusadores. Não estou falando que é errado a gente se entristecer. A gente entristece. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Dói ser acusado, dói ser traído. Mas a gente precisa guardar o nosso coração. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 4, versículo 23, algo tremendo, queridos. Olha o que diz a Bíblia. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus irmãos, o maior problema desses acusadores em relação a essa mulher foram não ter guardado o coração deles. Essa mulher, sim, ela errou. De fato, ela errou. Mas o coração desses homens estavam tão contaminados que eles não queriam nem prejudicar ela. Eles queriam prejudicar apenas Jesus. A Bíblia fala que eles queriam acusar Jesus, matar Jesus, e eles usaram uma pobre coitada para ser apedrejada, mas para atingir Jesus, para que Jesus fosse preso, para que Jesus fosse perseguido, acusado de um falso ensinamento. Então você vê como é que fica um coração de uma pessoa quando está ferido. Ela atropela, ela mata, ela não tem pudor, ela passa por cima de qualquer um. Então, meus irmãos, essa é uma das atitudes que não agradam a Deus. E nós devemos guardar os nossos corações. Todos nós precisamos guardar o nosso coração. A segunda coisa que não agrada o coração de Deus, não agrada a Deus, que nós podemos tirar aqui da Bíblia, que é a hipocrisia, irmãos. O que significa a hipocrisia? É falar ou fazer alguma coisa e sentir outra. É você ser nada mais do que um mentiroso. Aquilo que seu coração está cheio de uma coisa e você está falando outra. Essas atitudes não agradam a Deus. O hipócrita é perigoso. Ele é perigoso. Mas o pior de tudo, que esse hipócrita, ele pagará um preço por isso. O que fala lá em Mateus 13, 41. Vamos ler, por favor, Mateus 13, versículo 41. Mandará o Filho do Homem
os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Meus irmãos, esse ajuntarão aqui, na outra versão fala tirarão, removerão. Então, Deus, o próprio Jesus, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que tirarão, removerão do seu reino todos os escândalos e todos os que praticam a iniquidade. Meus irmãos, o hipócrita, ele é aquela pessoa que pratica a pior iniquidade que tem. Porque ele faz de uma forma escondida. A pior coisa de um ser humano é dizer uma coisa e viver outra. E isso Jesus rejeita. Deus não se agrada dessa atitude. E a outra coisa é a cegueira, irmãos. Cegueira. Nós temos que tomar muito cuidado com a cegueira. Aqueles homens estavam cegos. Eles estavam acusando e acusando. E não estavam olhando para eles. Eu acho interessante que o que eles estavam fazendo foi muito pior do que aquela mulher fez. E olha bem, que o pecado de adultério, naquele tempo, no ritual judaico, na mentalidade dos judeus, era o pior pecado que poderia existir. Mas Jesus, ele constrange esses acusadores em relação a essa mulher. Porque os que estavam acusando também eram pessoas pecaminosas. Então, irmãos, a cegueira, ela faz isso. Tá? A cegueira faz com que nós erramos e entristece o coração de Deus. Mas eu não queria muito aprofundar nisso, não. Eu queria aprofundar naquilo que agrada ao Senhor. E essa vai ser a segunda parte da nossa mensagem. E do texto nós podemos tirar as atitudes que agradam a Deus. E a primeira delas é a misericórdia. Eu acho interessante, o que eu acho lindo nessa mensagem aqui, queridos, é que Jesus não esmaga aquele que já está quebrado. Ele não esmaga. Aquela mulher errou e ponto final. Agora, o que eu acho interessante é que essa mensagem ela deve servir para nós. Porque nós, como igreja, nós podemos o quê? Tanto restaurar como quebrar também. Então nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Nós precisamos aprender a exercer a misericórdia. A gente precisa estar atento nesse exercício. É muito fácil nós sermos misericordiosos com nós mesmos, não é verdade? Quando a gente erra, a gente não tem misericórdia de nós, de mim. Quando eu erro, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu fiz isso. Ah, como eu sou misericordioso comigo. Mas isso não vale, queridos. O que vale é nós sermos misericordiosos com o seu próximo, com o próximo. E principalmente com aquelas pessoas que você sabe que são problemáticas. E vamos ser muito honestos, irmãos. Nós temos muita dificuldade em exercer a misericórdia com aquelas pessoas que a gente entende que são problemáticas. Nós temos. A gente não se aproxima, a gente não quer ter relacionamento, a gente não quer abraçar, a gente não quer visitar, a gente não quer se aproximar e entender o porquê essa pessoa está caída e o porquê que essa pessoa erra tanto. E a igreja precisa aprender a ser misericordiosa. Essas pessoas que erram, elas precisam ser amadas pela igreja, cuidadas e acompanhadas. Nós precisamos fazer isso, mesmo que a gente vai quebrar a cara. Já aconteceu muitas vezes comigo. Eu sabendo que eu estava entrando
numa situação que eu poderia quebrar a cara, e eu quebrei. Mas pelo menos eu exerci aquilo que agradava a Deus. E eu já até me prejudiquei por isso. Já tive prejuízos por isso. Mas o meu coração ficou satisfeito. Porque eu entendi que eu estava fazendo aquilo que Jesus fez quando estava aqui encarnado. Outra atitude, perdão. Meus irmãos, as pessoas erram. Vão errar e vão errar feio. Mas o perdão é um dos símbolos do reino de Deus. Meus irmãos, quem não perdoa não entendeu o que é o Evangelho. Quem não sabe perdoar não entendeu o que é a cruz de Cristo. Ainda não entendeu o que é a cruz de Cristo. Eu quero que vocês entendam que as nossas vidas é feito de relacionamentos. Se a nossa vida é feita de relacionamentos, nós iremos magoar as pessoas e as pessoas irão nos magoar. As pessoas vão nos ferir. A vida é assim, porque nós não somos perfeitos. Agora, a nossa atitude é de perdoar, irmão. Perdoar não é sentimento. E nós temos uma resistência nisso, irmãos. Já reparou isso? Resistência em exercer esse perdão. E eu quero desafiar você aqui essa noite a olhar para a cruz. Porque o perdão, ele não é barato. O perdão muitas vezes é doloroso. A Bíblia me mostra que Jesus veio buscar e salvar aquele que havia perdido, ele pagou um preço. Então o perdão, meus irmãos, é você olhar para Jesus e entender o quanto ele sofreu para nos perdoar. E nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez. Outra coisa que agrada o coração de Deus: oportunidade de restauração. A oportunidade de restauração. Eu acho lindo a Bíblia. Eu acho lindo os ensinamentos de Jesus. Jesus, nós olhando para essa mensagem, para essa passagem, ele nos mostra que ele valoriza a lei, que ele expõe a gravidade do pecado, sim. Ele não coloca pano branco, ele não tampa o pecado, ele expõe o pecado, mas acima de tudo, ele ama o pecador para restaurá-lo. A atitude de Jesus com seu silêncio e com poucas palavras, ele nos ensina aqui 3 verdades. Que a lei é santa, o pecado é maligno e o seu amor pelos pecadores é infinito. Isso agrada ao Senhor. Isso sim agrada ao Senhor. Então você está vendo aqui que todo mundo aqui está encaixando? Aqui tudo se encaixa naquilo que agrada a Deus. E o quarto, obediência. Atitude que agrada a Deus. Obediência. Aí eu olho aqui para essa mulher. Acho lindo, por isso que eu pedi para a igreja repetir. Vai e não peques mais. Jesus, ele não passou o pano branco no pecado. Jesus foi aquele que exortou aquela mulher. Ele não a condenou, mas ele exortou. Ele trabalhou no coração dela. Ele não deixa de lado o pecado. Jesus é aquele que demonstra que tem o quê? Um problema com o pecado. Ele não gosta do pecado. Jesus me mostra aqui que Deus, ele não aceita o pecado de qualquer forma, irmãos. É uma das coisas que nós precisamos entender. E Jesus me mostra aqui que todo pecado precisa ser tratado. Todo pecador precisa de exortação. E você sabe o que entristece muitas vezes o meu coração? É que quando as pessoas são exortadas em relação ao seu pecado, a primeira atitude dela é querer fugir. É errado, irmão. O que essa mulher me ensina aqui,
que a partir do momento que ela foi exortada, ela não fugiu. Ela simplesmente ficou conversando com Jesus. Ela ouviu Jesus. Ela parou e ouviu o Senhor. Jesus usou todo aquele cenário para mostrar para aquela mulher a necessidade que ela tinha de se arrepender de seu pecado. Jesus faz essas coisas, irmãos. Deus, Ele faz essas coisas. Muitas vezes Ele faz algumas coisas acontecerem nas nossas vidas, para que nós sejamos o quê? Constrangidos pelo nosso pecado e mudar a nossa atitude. E creio eu que essa noite é essa. É isso que Jesus está fazendo conosco. É uma oportunidade, eu creio que essa noite, que Deus está dando uma oportunidade de sermos constrangidos e nos arrepender daquilo que nós estamos errando. Essa é uma noite de arrependimento, irmãos. Quem está comigo diz um amém. É uma noite para arrepender dos nossos pecados. É uma noite para mudarmos a nossa condição pecaminosa e vivermos para a glória do Senhor. Eu quero que vocês entendam que a natureza do verdadeiro arrependimento não é arrependimento e novamente o arrependimento, mas o arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Essa é a natureza do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele gera frutos. Ele gera frutos. Isso precisa ser conscientizado dentro do meu coração. Eu não quero aqui que vocês, esta noite, tenham remorso. Mas a minha intenção aqui, aquilo que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração durante essa semana, é que nós sejamos curados aqui esta noite. Eu quero orar aqui essa noite para sermos curados, para sermos restaurados, e não termos uma vida pecaminosa. Uma vida que glorifique o nome do diabo. Isso tem que ser extirpado dentro da igreja do Senhor. Isso tem que acabar. Como eu disse hoje pela manhã, Jesus Cristo vai voltar. Amém? Vocês creem nisso? Mas Ele vai voltar para uma igreja sem rusga. Jesus vai voltar para uma igreja sem mácula. Jesus vai voltar para uma igreja santa e pura. Uma igreja que pratica o amor. Uma igreja que tem nojo do pecado. Uma igreja que quer viver para a glória de Deus. É para isso que Jesus vai voltar. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o arrependimento não é uma coisa fácil não, viu, queridos? Porque nós precisamos nos conscientizar e olharmos para nós mesmos o quanto nós somos pecadores. Portanto, o arrependimento é muito mais do que um sentimento. É a firme atitude de abandonar o pecado. Quem está disposto a abandonar o pecado que esta noite, levante a sua mão. Deus faz. Você crê? Você crê que Deus, Ele nos fortalece nas nossas fraquezas? Que Deus opera em nós? Opera milagre. O maior milagre de Deus em nossas vidas, queridos, é a mudança do nosso ser. Isso é o que eu creio. É a mudança do nosso caráter. É nós deixarmos de ser o quê? Presos do pecado. Aquelas pessoas que são escravas do pecado. Aquelas pessoas que têm nojo do pecado. E que vivem de uma forma digna. Aquilo que agrada o coração de Deus. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que o perdão que Cristo gerou nessa mulher, em sua graça, não é desculpa para pecar. Por isso que Jesus falou, e eu repeti, e nós precisamos repetir todos os dias em nossos corações. Nós precisamos ir. Nós precisamos caminhar, mas sem pecar. Jesus, Ele está dizendo aqui, nada de reincidência. Eu não quero você, mulher. Jesus está falando claramente para essa mulher. Eu estou dando oportunidade para você ser restaurada.
Mas eu não quero que você seja reincidente. Vai e não peques mais. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, porque Ele aborrece o pecado. Ele tem nojo do pecado. Agora, você sabe o que me assusta? Repetindo mais uma vez que eu disse algo pela manhã, porque nós estamos falando, nós iremos fazer alguns estudos pela manhã a respeito da santidade. E eu queria muito que a igreja se envolvesse nesses estudos. Nós iremos falar alguns domingos a respeito de santidade, crescer em santidade, buscar a santificação. Você sabe por quê? Que uma das coisas tem me assustado muito, e é por isso que nós iremos estudar a santidade, é porque existem algumas igrejas do mundo moderno que está pregando uma graça que não é graça, irmãos. O que eu mais escuto e dói o meu coração, dá um trem ruim no meu ouvido, é quando eu ouço algumas pregações dizendo que Deus me aceita como eu sou. Aí eu me pergunto, poxa, será que essas pessoas estão limitando o poder de Deus? De restaurar? Não acredita que Deus restaura a vida? Você vê como é que está a situação, esse jogo nojento que está acontecendo nos dias de hoje. Então quer dizer que Deus deixou de ter poder de transformar o meu caráter? E me aceita do jeito que eu sou? Isso não é bíblico. Isso não é evangelho, isso não é reino de Deus. A Bíblia me mostra, se eu estou em pecado, eu tenho que refletir, eu tenho que entender que isso é errado. E voltar para os caminhos do Senhor. Eu queria que todos nós pudéssemos acompanhar na projeção Colossenses 3:5. Por favor, coloque aí. E eu queria que toda a igreja pudesse ler. Vamos ler todos juntos? O que a palavra diz? Fazei, pois... Continue. Aí fechou, meu irmão. Essa é a graça de Deus. Essa sim é a graça de Deus. Da mesma forma, deixa aí esse versículo, porque da mesma forma que Deus ama, Ele se ira também. E aonde vem a ira de Deus? É sobre o pecado, irmão. É sobre uma vida pecaminosa. A ira de Deus, ela anda de mãos dadas com o amor de Deus. Vocês têm que entender isso. Não existe essa questão, eu estou pecando, Deus me ama como eu quero andar. Meus irmãos, isso não é conversão. Isso não é essa mentalidade. É uma mentalidade de pessoa que ainda não teve experiência com Deus. Não entendeu a cruz, não sabe o que é o evangelho. E essas pessoas precisam ser constrangidas a entender que a graça não é para qualquer um não, irmão. Tem que ser crente, tem que ser cristão, tem que pagar um preço. Para viver a glória de Deus eu preciso pagar um preço. Eu já deixei de realizar várias vontades. Eu já deixei de realizar vários sonhos, mas eu sei que para eu fazer isso eu ia pecar. Eu estou falando por mim. Mas eu preferi viver, eu entendi a graça de Deus, e eu preferi viver em obediência, irmãos. Obediência custa caro. Obediência custa caro. Hoje muitas coisas me assustam, irmãos. Eu quero que vocês entendam. Eu fiquei impressionado que hoje adultério é uma coisa normal dentro da igreja. A igreja tem que repudiar essas coisas, irmãos. Olha lá em Hebreus 13, capítulo 4. Coloque aqui para mim. Hebreus 13, 4. Vamos ler todos juntos novamente. Digno de honra entre todos seja o quê? Casamento.
bem como aí a graça de Deus mais uma vez sendo dita para toda a igreja. Meus irmãos, adultério é pecado. Fornicação é pecado. Sexo ilícito é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Tudo isso é pecado, irmãos. E isso precisa ser extirpado dentro da igreja do Senhor. A igreja precisa se arrepender. Deus não aceita pornografia. Deus não aceita homossexualismo. Ele não aceita essas coisas. Com Deus não tem negócio. E a igreja precisa ser igreja. A igreja de Jesus precisa ter uma identidade. O Espírito Santo de Deus não age onde há pecado, irmão. Não há vida. Não tem reino. Conscientizem disso. Deus não aceita embriaguez. E muita gente fica negociando essa coisa, queridos. Ah, eu vou beber. Meus irmãos, a Bíblia não fala que bebida é pecado, mas embriaguez é sim. Embriaguez é pecado. E o que me leva a embriaguez, irmão? Pelo amor de Deus. Parem de brincar em nome de Jesus. Parem de brincar. Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida disso e está bem próximo, irmãos. Eu estava lendo a palavra de Deus essa semana. A Bíblia fala que nos falsos tempos, nos últimos tempos, e viriam o quê? Falsos profetas. O que tem mais hoje, irmãos? São falsos ensinamentos. E você sabe o que entristece o meu coração? É que eles estão carregando um rebanho com eles. Uma multidão com eles. Um povo que está sendo enganado, achando que é o Evangelho de Deus e não é. Você sabe por quê? Porque não lê a palavra. Gente, em nome de Jesus, não quero condenar ninguém aqui, não quero condenar essas fontes de comunicação. É melhor você ler a palavra do que ouvir pregações pela internet. Não deixe de... Eu não estou querendo que você deixe de ouvir mensagens pela internet. Mas primeiro leia a palavra. Para você não ser enganado. O Evangelho não é uma coisa barata, não é uma coisa fácil não, irmãos. Requer esforço de nós. Requer dedicação. Requer renúncia. Requer vida. Da mesma forma que essa vida que nós temos todos os dias, requer de nós obediência, requer de nós sacrifício, pelo nosso trabalho, pela nossa família. O Evangelho é assim também. O modo de viver o Evangelho é dessa forma, irmãos. Não existe o Evangelho que seja fácil. Que seja só evangelho de milagres e vitórias. E de bênçãos sem medidas. Não existe. O que existe sim é o evangelho de renúncia, de sacrifício. Mas isso não pode doer, tá? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, o evangelho é tudo isso, é pesado para mim. Não é não, irmão. Não é não. Quem entende o Evangelho, quem entende o amor de Deus, quem entende o amor de Jesus, ele vive o Evangelho com alegria. O sacrifício que a gente faz, o nojo que nós temos pelo pecado, isso precisa alegrar o meu coração.
Esse é o verdadeiro amor que nós demonstramos para o nosso Deus. Mais uma vez eu queria colocar aqui esse dia o versículo do livro de João, capítulo 14, versículo 21. Vamos ler todos juntos. Vocês podem ler, por favor? Tudo isso que eu estou dizendo aqui, irmãos, e nós só vamos ter essa plena condição de vivermos o Evangelho, é se de fato nós nos conscientizarmos o que é amar a Deus. Existem apenas duas formas de amar a Deus, é o que eu vejo na Bíblia. A primeira delas é guardando os mandamentos do Senhor. E a segunda dela, amando as pessoas. Jesus Cristo amou aquela pecadora. Ele amou. Mas ele disse para ela, você tem um mandamento a seguir. Vai e não peques mais. Jesus, ele nos dá essas duas lições, para que a igreja pudesse aprender e seguir a sua direção, a sua orientação. Para que a igreja possa o quê? Agradar o coração do nosso Senhor. Amém por isso, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu quero, em nome de Jesus, que essa noite nós saiamos daqui purificados, transformados, e tomarmos aqui essa decisão de vivermos para a glória do nosso Senhor.